Você já percebeu que a nossa mente sabota nós mesmos com ideias que não fazem o menor sentido? No vídeo de hoje eu vou falar 3 mentiras que a nossa mente produz que faz com que a gente acabe querendo desistir de viver ou de trabalhar com crochê. Oi, eu sou a Ká Rodrigues, artesã por trás do Missa e Artes. Se você gosta desses vídeos que vão te ajudar a eliminar esses pensamentos ruins da cabeça de vocês, fique por aqui. Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para não perder nada que sai daqui. Nós temos conteúdos todas as quartas e sábados aqui no nosso canal e você será muito bem-vindo. Pode se inscrever, é de graça, você vai dar risada, você vai se divertir, você vai se inspirar e você vai ter uma companhia aí nos momentos que você estiver fazendo seu crochê, arrumando a sua casa, lavando uma louça, enfim. É sucesso, é uma vida de uma crocheteira nada convencional. E simbora pro vídeo. Durante alguns dias, eu entendi que a minha cabeça estava me sabotando, colocando algumas ideias que não são verdades, entende? Eu resolvi compartilhar com vocês. Eu anotei aqui esses 3 pensamentos que eu tive, que muito provavelmente muitos de vocês aí também já tiveram. O primeiro pensamento que veio querer me sabotar foi: eu não vendo porque meu trabalho não é perfeito. Gente, esse daqui já faz um tempo que eu tinha esse pensamento. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Mas por muito tempo eu tinha medo de vender as minhas peças porque eu achava que o meu trabalho não era 100% perfeito. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Eu sempre queria fazer o melhor de tudo. Isso não é ruim. É bom você querer ser perfeito, mas, gente, é melhor feito do que perfeito. Óbvio que você não vai entregar uma peça ruim ou mal feita para a sua cliente, mas muitas vezes a sua peça tá boa e você se sabota achando que, não tá 100% perfeito, tem gente que faz melhor do que eu. Cada artesã tem o seu RG, a sua marca registrada de como fazer, porque cada ponto é um ponto. Isso não significa que o seu trabalho seja ruim. E eu aprendi isso a duras penas, gente, porque eu perdia vendas, porque eu tinha medo de pegar encomendas, eu tinha medo de mostrar as minhas peças, eu tinha vergonha, porque eu achava que as minhas peças não eram 100% perfeitas para serem vendidas. Olha que besteira, e não tem nada a ver, cada um e cada pessoa vai gostar de um tipo de artesanato diferente. Existem públicos para todo mundo, então não esconda o seu crochê. Mostre o seu crochê para o mundo e venda. Simplesmente venda. Não tenha medo de mostrar. A terceira coisa que eu anotei aqui, que muitas vezes a nossa mente quer nos sabotar, é: preciso ter milhares de seguidores para conseguir clientes. E isso daqui até esses dias me sabotava muito, gente, porque nas minhas redes sociais eu não tenho milhares de seguidores. Isso não é verdade. Não é porque você tem poucas pessoas que te seguem em alguma determinada rede social, isso não significa que você não vai fazer vendas, porque existem muitas pessoas que têm muitos seguidores, porém não fazem venda. Então depende muito do seu público, quem você quer alcançar, como que você quer alcançar. Por exemplo, o meu Instagram, durante um bom período, ele era voltado para artesãs que fazem amigurumi. Por quê? Porque eu sempre, quando eu comecei, de fato, querer vender as minhas peças, eu comecei vendendo amigurumis. E lá eu não queria vender o produto final. Eu queria atrair artesãs, crocheteiras de amigurumis para poder me seguir aqui no YouTube, porque inclusive se vocês forem dar uma olhadinha, todos os meus conteúdos eram ensinando passo a passo de amigurumi, porque o meu público era esse. Eu queria vender receita, eu queria conversar com artesãs. Daí eu fiz uma transição para poder fazer vendas do produto pronto, certo? Produto final. E isso demora tempo, porque a maioria dos meus seguidores do Instagram são seguidores que, na verdade, não são
pessoas que compram, mas pessoas que fazem crochê. E aí é complicado, por quê? Porque eu não tô falando com o meu público, eu tô falando com outro tipo de público. O que começou a acontecer? As pessoas que me seguiam por conta de que eu dava dicas de como fazer acabamento do amigurumi, que eu dava receitas, muitas receitas eu criava de amigurumi. Inclusive, se vocês forem lá no finalzinho, lá bem lá para trás do meu Instagram, vai ter muitas receitas, vai ter passo a passo escrito lá. Eu fazia muitas coisas legais, né, muitos desafios e tudo. Então aquelas pessoas que me seguiam por isso, elas começaram a deixar de me seguir. Por quê? Porque eu troquei o meu público. Eu quis agora trabalhar com home decor e vender o produto final. E aquelas pessoas que me seguiam antes não iam me seguir, não faziam sentido para elas. Eu fiquei extremamente chateada. Eu ficava pensando o que eu tô fazendo de errado, porque a nossa cabeça, ela dá um bug que não consegue entender que não é mais aquele o nosso público. Certo? E aí eu fiquei muito triste, eu queria, tipo, sei lá, desistir, eu achava que eu não ia ter clientes. Enfim, gente, a questão é, eu fiz cursos, né, me especializei em várias coisas e entendi que se aquele não é o seu público, deixa aí, porque o público certo vai chegar para você. Perdi muitos seguidores, porque eram seguidores que me seguiam por conta do amigurumi. Agora eu faço coisas diferentes, mas também ganhei outros seguidores que são o meu público final. Outra coisa, lá nas redes, né, no Instagram, por exemplo, que é a rede que eu tô falando pra vocês, não adianta você querer falar com artesãs se o seu público não são artesãs, são donas de casa, são mães, enfim, não sei qual é o público de vocês. Não adianta você querer vender um produto por um valor X se o seu público não é o público do valor X. Entende? Então você precisa deixar muito certinho quais são as suas intenções para o trabalho de vocês, para que vocês possam alcançar o público certo. Então esse fato de que eu preciso ter muitos seguidores para vender, não é certo, porque às vezes você tem um monte de seguidores, mas não são seguidores que é o seu público. Então, seu público ali são poucas pessoas, né? E você conseguir fazer venda para aquele pouco de pessoas é o suficiente, certo? Então, isso é uma mentira das grandes que a nossa mente quer nos sabotar. Então, elimina isso da cabeça de vocês. Terceira mentira que a nossa mente coloca, que eu já falei aqui pra vocês, se eu aumentar meu preço, vou perder todos os meus clientes. Muitas pessoas colocam aí o preço muito baratinho. E se tá bom pra vocês, não tô aqui pra julgar o preço de ninguém, mas às vezes a pessoa ela fica no prejuízo porque ela quer colocar um produto num valor muito baixo do mercado para poder vender, sem entender estratégia de venda. E é importante que a gente entenda essa estratégia de venda para que a gente possa vender para o público certo, porque esse público certo vai pagar aquilo que o preço que você colocou no seu produto. Volto a dizer, não adianta você querer colocar um americano aí por 70, 80 reais se o seu público, se com quem você conversa, não vai pagar esse valor, certo? Então você vai apostar em materiais mais baratos, em peças mais rápidas, em peças mais econômicas para você poder atrair esse público que vai pagar o valor que você colocou aí, vamos supor, 10 reais no seu suplá. Entende? Lógico, gente, eu tô dando exemplos de preços aqui, tá bom? Então, podem comentar sempre com muito amor, sempre com muito respeito, sabendo que cada pessoa, cada ateliê tem uma realidade. Eu só tô querendo dizer que às vezes a nossa mente sabota a gente para que a gente pense que a gente não vai conseguir fazer as coisas, e a gente consegue. Outra coisa que a nossa mente sabota muito é o fato de dizer pra gente, e isso eu continuo tendo, estou tratando isso, você não sabe vender. E, gente, se a gente aprendeu a fazer crochê, a gente, com muito esforço, consegue vender o nosso crochê, gente. A gente só precisa estudar. A gente só precisa correr atrás das coisas, né? Porque às vezes a gente olha muito a grama do vizinho que tá verde, mas a gente não sabe o quanto que deu trabalho pro vizinho poder achar sementes,
entender como que funciona para plantar, qual é a terra melhor que a gente tem que plantar, como que a gente tem que regar, qual é o tipo de solo. Entende que existe todo um processo para a grama do vizinho tá verde, e quando a gente olha e vê que tá verde, a gente só acha que, ai, que sorte, ai, por que que ele consegue e eu não? Eu estou falando isso porque muitas vezes, gente, eu penso assim, eu olho, a gente às vezes tem um problema muito sério de, em vez de avaliar a gente por nós mesmos, a gente avalia a nossa realidade por meio da realidade do outro, e o outro é o outro, a vida dele é a vida dele, a nossa vida é a nossa vida. Então muitas vezes, gente, isso daí é cientificamente comprovado, que às vezes a gente fica passando na tela e vendo assim, ah, fulano vendeu tanto no mês, fulano fez tantas peças no mês, e a gente fica, poxa vida, por que que eu não consigo? Poxa vida, o que está acontecendo de errado comigo? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre as 24 horas, que minhas 24 horas não são iguais às 24 horas de vocês aí. E existem vários fatores que influenciam nisso, não é verdade? Então, a nossa mente quer sabotar a gente e a gente não pode deixar. Certo? A gente tem que avaliar a gente por nós mesmos, entender o que a gente quer para o nosso ateliê. A gente pode sim se inspirar em outras pessoas. Existe um livro que acho que se chama Roube como um Artista. Eu não li físico, tá? Eu ouvi ele, tem no Spotify, quem tem Spotify aí, mas eu acho que tem aqui no YouTube também. E ele diz que tudo que... todo mundo já criou tudo, então a gente só repagina alguma coisa que já está pronta. Então a gente pode se inspirar sim em outras pessoas, mas a partir daquela inspiração você cria com as suas características, cria como você. Entende? Então, se inspire nas pessoas. Eu tenho muitas amigas crocheteiras as quais me inspiram, entende? Que são pessoas maravilhosas, que eu sigo, que eu vejo no Instagram, que eu vejo aqui no YouTube. Existem empreendedoras que não são da área do crochê, mas que me inspiram grandemente. Eu penso, nossa, uau, eu aprendo com elas. Mas isso não significa que eu quero ser como elas, viver a vida delas e ganhar o jeito que elas ganham e fazer do jeito que elas fazem, entende? Porque eu sou diferente, a minha realidade é diferente, a gente precisa entender isso para poder construir e consolidar a nossa marca, gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, que foi um vídeo rápido, mas foi um vídeo que eu acho necessário a gente escutar, porque muitas vezes a gente se sabota querendo ser o que a gente não é, querendo... muitas vezes dá razão a pensamentos que são negativos pelo fato da gente ficar rolando o feed, ver coisas e querer ser aquilo, sendo que a nossa realidade é outra. Não deixe a sua mente sabotar você. Seja você mesmo. Faça do seu jeitinho, porque é do seu jeito que você vai conseguir construir tudo que você precisa, segundo a vontade de Deus, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilha, se inscreva nesse canal e me faça uma pequena artesã feliz. Um beijo e até a próxima. Tchau!